Olá, eu sou o professor Elismar Moraes e nesse vídeo nós vamos estudar múltiplos e divisores. Não esqueça, se você gostar do vídeo, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Múltiplos e divisores de um número natural. Múltiplos. Para determinar os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número por todos os números naturais. Exemplo, vamos determinar os múltiplos de 3. Então, vou multiplicar o 3 por todos os números naturais. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12 e assim por diante, tá? E eu escrevo os múltiplos de 3 assim: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21... Reticências. Isso quer dizer que os múltiplos de 3 é um conjunto infinito. Beleza? Represente o conjunto formado pelos múltiplos dos números abaixo. De 5. Aí você vai escrever os múltiplos de 5. Eu vou aqui escrever os diferentes de 0, tá, pessoal? Tá. Poderia começar pelo 0, né? Porque é a primeira multiplicação. Mas eu vou colocar os diferentes de 0, tá? Então começa com 5, 10. Quando eu multiplico por 3 dá 15. Quando eu multiplico por 4 dá 20. Quando eu multiplico por 5 dá 25. Ou seja, tu percebeu que vai pulando aqui de 5 em 5. Coloco as reticências, porque os múltiplos de 5 é um conjunto infinito. O conjunto dos múltiplos de 5 é um conjunto infinito. A mesma coisa para os múltiplos de 4, tá? Vou começar com os múltiplos diferentes de 0. Então, começo com 4, aí vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 12, vezes 4 dá 16, vezes 5 dá 20, e assim vai. Coloco reticências para lembrar que os múltiplos de 4 formam um conjunto infinito. Siga o modelo e responda: os números que se seguem são múltiplos de que número? Eu não coloquei o modelo aqui. Eu olho aqui, ó, tem 18, 30, 21 e 12. Todos esses números aqui são múltiplos de 3. E aqui, 10, 80, 35, 25. Todos esses números aqui são múltiplos de 5. Beleza, pessoal? Divisores. Como 3 vezes 4 é 12, sabemos que 12 é múltiplo de 3 e de 4. Podemos então afirmar que 12 é divisível por 3 e por 4. 12 dividido por 3 dá 4 e 12 dividido por 4 dá 3. Ou seja, 3 e 4 são divisores de 12. A quantidade de divisores de 12 é finita. Seja lá qual for o número, a quantidade de seus divisores começa com 1 e termina com ele próprio. Portanto, a quantidade dos divisores de um número é finita, ao contrário dos múltiplos, que formam um conjunto infinito. Beleza, pessoal? Para encontrar os divisores de 12, dividimos 12 pelos números naturais que resultam em quocientes exatos, ou seja, resta 0. Por exemplo, posso dividir por 1, que dá 12, é exato. Posso dividir por 2, que dá 6, é exato. Posso dividir por 3, que dá 4. Posso dividir por 5? Não, porque não é exato. Tá? Vai ter resto 2. Posso dividir por 4, que dá 3. Posso dividir por 6, que dá 2. Não posso dividir por 7, porque dá resto 5. Não posso dividir por 8, porque dá resto 4. Não posso dividir por 9, que dá resto 13.
Não posso dividir por 10, que dá resto 2. Por 11 dá resto 1. Por 12 dá resto 0. Portanto, os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12, que é um conjunto finito, tá, pessoal? Então, a representação dos divisores do 12 é 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tem uma outra forma de você calcular os divisores de um número, mas aí eu vou precisar da decomposição de um número em fatores primos, e eu só vou falar disso no próximo vídeo, tá? Eu ia até resolver aqui nesse vídeo, mas vou deixar para quando eu publicar o vídeo que fala de números primos e decomposição de um número em fatores primos. Beleza? Bom, responda em seu caderno usando apenas os números do quadro. Os números são esses aí. Qual é o divisor de 32? Tem um único divisor de 32 aí, que é o 8. Então, aqui, é o 8. 5 é divisor de que número? Se eu continuar aí os múltiplos de 5, eu vou chegar lá em que, pessoal? Em 35. Beleza? Então, 5 é divisor de 35. 7 é divisor de dois números. Quais são eles? Olha, se eu começar os múltiplos de 7, 7, 14. Beleza? 14. Aí vão 21, 28, 35. Então, 7 é divisor de 14 e 35. Quais são os divisores de 12? Bom, eu tenho dois divisores de 12 aí, o 6 e o próprio 12. Beleza, pessoal? Critérios de divisibilidade. Um número é divisível por outro se a divisão desse número pelo outro for exata, ou seja, se o resto da divisão for igual a 0. Exemplo, 12 é divisível por 3, pois 12 dividido por 3 dá 4. O resto da divisão, 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 12, nada. O resto é 0. Portanto, 12 é divisível por 3. E agora vamos ver os principais critérios de divisibilidade, começando pelo 2. O número ele vai ser divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4 e 8. Beleza? Então, se ele terminar nesses números aqui, 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par. O 10 termina em 0, o 12 termina em 2, o 14 termina em 4 e o 16 termina em 6. O 18, que seria o próximo aqui, termina em 8. Beleza? Então, o número é divisível por 2 se ele for par. Por 3. O número vai ser divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos for um número divisível por 3. Por exemplo, o 261, 2 mais 6, 8, mais 1, 9. 9 é um múltiplo de 3. Portanto, divisível por 3. Logo, o 261, quando eu dividir ele por 3, vai dar resto 0, ou seja, a divisão vai ser exata. Logo, 261 é divisível por 3. Por quê? Checando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos, formam um múltiplo de 3. Beleza, pessoal? Divisibilidade por 4. O número vai ser divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos forem 0, 0 ou formarem um múltiplo de 4, ou seja, o número divisível por 4. Exemplo, aqui, o 5.632, os dois últimos algarismos formam o número 32, e 32 é um múltiplo de 4, portanto, divisível por 4. Logo, o 5.632 é divisível por 4. Beleza, pessoal? O 32, como 32 também é divisível por 4, concluímos que
5.632 é divisível por 4. Beleza? Por 5. O número vai ser divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Exemplos. Ó, 85 termina em 5, logo ele é divisível por 5. Quando eu dividir 85 por 5, pessoal, o resultado vai ser exato, vai apresentar o resto 0. E o 120 vai ser divisível por 5, por quê? Porque ele termina em 0. Então, todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Por 6, o número vai ser divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3, ou seja, se ele for par e a soma de seus algarismos formarem um múltiplo de 3. Por exemplo, 1530 é par. E quando eu for somar os algarismos, ó, 1 mais 5 dá 6, mais 3, 9. Forma um múltiplo de 3, tá? Ele é par, portanto é divisível por 2, e a soma dos seus algarismos dá 9, que é um número divisível por 3. Portanto, o 1530 é divisível por 6. Por 7, o número é divisível por 7 se o dobro do seu último algarismo, subtraído do número sem o último algarismo, resultar num número divisível por 7. Muito cuidado aí, porque esse critério aqui ele é um pouquinho complicado. Se a diferença ainda for grande, a gente vai repetindo o processo até encontrar um número que seja divisível por 7. Exemplo, verificar se 7.203 é divisível por 7. Aí o que tu vais fazer? Ó, 720, você dobra aqui o último algarismo, que é o 3, ó. Beleza? Então, tu vai ficar assim, ó, 720 menos 2 vezes 3, certo? Que é 720 menos 6. Isso aqui dá quanto, pessoal? Dá 714. Beleza? Quem é o último número agora? O 4. Então, vou fazer 71 menos, eu vou tirar daqui, tá? Porque não ficou legal. 71 menos 2 vezes 4. Beleza, pessoal? Isso dá 71 menos 8. Quanto dá 71 menos 8, pessoal? 71 menos 8 vai dar 63. Ora, o 63 é um múltiplo de 7. É 7 vezes 9. Portanto, como o 63 é um número divisível por 7, o número 7.203 é um número divisível por 7. Beleza? Esse número aqui, ó, é múltiplo ele é múltiplo de 7. Beleza? Logo é divisível por 7. Ele é 7 vezes 9. Divisibilidade por 8. O número ele vai ser divisível por 8 quando os seus 3 últimos algarismos formarem 0,000,000 ou formarem um número divisível por 8. Por exemplo, 1000. Olha, o 1000 termina, os 3 últimos algarismos é 0, portanto ele é divisível por 8. Beleza? Divisibilidade por 9. O número vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos formarem um múltiplo de 9. Por exemplo, 738, quando eu somo 7 mais 3, 11.
mais 8, 7 mais 3, 10, mais 8, 18, né? E o 18 é divisível por 9. Por quê? Porque ele é um múltiplo de 9. Então, a divisão dele por 9 vai ser exata. Bom, esses foram os principais critérios de divisibilidade, tá? Considere os números, esses números aí. 244, 183, 1842, 1575, 640 e 1900. Desses números, indique aqueles que são, divisíveis por 2. Ora, vai ser divisível por 2 os números pares. Então, quem são os números pares aqui? O 244, o 1842, o 640 e o 1900. Beleza. Quem são os divisíveis por 5? Aqueles que terminarem em 0 ou em 5. Beleza? Então, o 1575, o 640 e o 1900. O divisível por 10. O número ele é divisível por 10 quando ele terminar em 0. Então, só tem 2 aí, tá? É o 640 e o 1900. Divisíveis por 5 e não por 2. O número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Para ele não ser divisível por 2, eu vou pegar só os números que terminam em 5. Porque os que terminam em 0 são pares, portanto são divisíveis por 2. No caso aí só tem o 1575, tá pessoal? 1575. Porque ele termina em 5, ele é divisível por 5. E ele não é divisível por 2, porque ele não é par. Beleza, pessoal? É isso, obrigado. Se gostaram do vídeo, não esqueça de curtir e até o próximo vídeo.